Você falou de jugular e de subclave aí, né? E acesso de femoral, Igor? Cara, Quando que é acesso. femoral? Eu tinha, na época lá da residência da geral, a gente usava muito o acesso femoral, cara, para paciente que chegava vítima de ou projétil de arma de fogo ou arma branca em tórax, abdômen e tórax, né? Porque normalmente era o paciente tomou um tiro no tórax, normalmente é um paciente já grave, muito grave. Né? Um tiro no abdômen também, né? Potencialmente muito grave. Claro. Então, normalmente, aí já vinha mais de um médico fazer o atendimento desses pacientes e sempre tinha aquela equipe da meio que da via aérea e a equipe que ficava mais ali na região do abdômen, por exemplo. E a gente sempre fazia assim, né? Principalmente nesses pacientes mais graves. Enquanto um estava intubando, ao invés de eu ficar lá tentando puncionar lá em cima, que tá ruim, que atrapalha a equipe que está fazendo a intubação, você se posicionava atrás, nas pernas do paciente e puncionava femoral. E aí, nesse caso, é uma punção de femoral, às vezes até pela inviabilidade do acesso ou pela dificuldade, às vezes, de acesso periférico, né? O paciente chegava, já pedia um acesso periférico e a gente já pedia, às vezes, kit de central, mas era uma coisa mais do protocolo de como a gente atendia do que uma regra, né? Pô, claro que você poderia simplesmente pegar uma periférica e observar. Eu não precisaria sair funcionando um central. Mas a gente usava muito o central para isso também, para parada também cardiorrespiratória, mesma coisa. Mas é interessante você falar isso porque, inclusive, em relação a atualizações, né? Quando você fez residência, quando você acabou sua residência de geral, não tinha saído a última edição da TLS. Não E é nem na, a nona. Não tinha saído da nona ainda não. Eu fiz a nona. então, tinha saído nos Estados Unidos só, provavelmente, né? É. E aí o que acontece? Na época que você fez residência, que eu fiz residência também, a orientação era que se o paciente chegou vítima de trauma, são 2 acessos calibrosos Ou periféricos. central, né? E Calibroso tinha. tinha que ser aquele 14, né? E, pô, um 14 não é fácil, um 14, um 16 não é fácil você pegar em qualquer paciente. Né? Paciente mais obeso, paciente pode ser muito mais desafiador. Então, se você não conseguisse, né, era ou periféricos calibrosos ou um central. Ou central, é. Era muito comum você cair direto no central. É porque hoje a orientação mudou. Hoje você pode iniciar um atendimento de um paciente vítima de trauma, rapaziada, com um Gelco 18 unilateral. Né? Você pode iniciar o atendimento dessa forma. Existe hoje um movimento em relação a não ser muito agressivo na questão do volume, né? No volume de cristalóide, segurar um pouco a mão, ser um pouco mais agressivo em relação a hemoconcentrados. Então você consegue iniciar o atendimento. Isso não quer dizer que se chegar um paciente vítima de um trauma grave, que você percebe que é um paciente que já chegou em choque hipovolêmico, por exemplo, que você precisa esperar para poder passar um central. Você pode passar um central direto, sem precisar ficar cheio de dedos ali para manejar esse paciente. É, perceba que interpretar as orientações, as atualizações do livro, do texto, é extremamente importante também. Então, ficar ligado nesses detalhes. A Aninha mandou uma boa aí, ó. Na punção de jugular ou subclave, a gente pode usar do Trendelenburg para melhorar o retorno venoso. Sim. Em caso da femoral, tem uma manobra que podemos lançar mão, né? Abrir mão, não, mas lançar mão. Não vou dizer que é uma manobra, mas, por exemplo, na vascular, a gente funciona muito o paciente com uma bela rotação e uma flexão da coxa. Então, numa posição aí de yoga, e uma bela rotação de coxa e flexão. Então, isso ajuda bastante o posicionamento, muito. Seu posicionamento é muito confortável, porque você vai, vamos dizer que se o paciente estiver com as pernas para cima, se ele tiver desse jeito, ele estaria com a femoral nessa orientação. Quando eu coloco o paciente nessa posição, a minha orientação da femoral é assim, apontando exatamente para o umbigo. Então, a passagem do fio guia, a subida do fio guia, ela é muito mais smooth, né? ela é muito mais suave, né? Porque você acaba que orienta a femoral com a ilíaca, né? Já tomou estapa, né? É exatamente por isso que você faz essa maior abdução e flexão da coxa, para facilitar a subida, por exemplo, do guia, né? Inclusive, Agora, é mais fácil palpar o pulso. É, femoral. Um detalhe interessante em relação à femoral é o seguinte.
Às vezes, rapaziada, essas indicações, por isso que é importante, a gente vai falar muito sobre isso na maratona, né? Trazer uma visão mais prática para vocês conseguirem ter essa tomada de decisão com mais segurança na hora de escolher o sítio e fazer o acesso. Às vezes não tem nenhuma contraindicação absoluta ou não tem uma indicação absoluta para você escolher o sítio, mas é muito interessante, né? Igual o meu brother Romero estava falando aí, você chega lá num leito de UTI, por exemplo, para fazer um acesso. Aí o paciente já está com um monte de coisa assim pendurado na cabeça, tá com um tubo aqui do lado, tudo apertado, cheio de fio passando, eletrodo passando aqui. O que acontece? Você pode até fazer em cima, não é contraindicado. Mas toda a mobilização que você tem que fazer numa sala pequena, né? E aí você mudar tudo de lugar e mexe ali no paciente. Muitas vezes você não tem assistência, você não tem espaço. A chance de contaminação durante o procedimento, quem já fez acesso em UTI sabe como é que é. Complicado, cara. Complicado. Né? Você conseguir fazer um procedimento ali completamente estéril, sem tocar em nada, às vezes é muito difícil acontecer isso. Então, por mais que o acesso femoral ele seja mais passível aí de uma infecção, né? Dependendo da situação do acesso ali séptico-torácico, às vezes é melhor você fazer um acesso femoral, onde você tem muito menos dispositivos, menos cabos, né? Às vezes fazendo confusão ali, o paciente cheio de bomba já em cima aqui do lado dele. Então, esse não é uma indicação formal, mas é algo muito prático, que você olha assim, você percebe, poxa, vai ser muito melhor para esse paciente, vai ser muito mais confortável aqui, inclusive para o seu sucesso durante o procedimento, lançar mão de um acesso em veia femoral, beleza? Então, ficar atento.